Boa noite a todos e a todas. Damos início a mais um dia do terceiro encontro de Direito Público de Mato Grosso, que tem o tema Direito Público e os novos cenários pós-pandemia. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Daniel, deixa eu ver, tá tudo certinho. Dr. Daniel Amorim Assunção Neves, que vai tratar do tema Panorama das principais novidades processuais da nova Lei de Improbidade Administrativa. Doutor, eu agradeço muito a tua presença. A gente sabe que você está num fuso bem diferente do nosso, então a gente dá mais valor ainda você ter encontrado um tempinho para participar do nosso evento. Muito obrigada. Eu, como sua ex-aluna, sou uma grande fã das suas aulas e também dos seus livros, e acredito que grande parte deste público aqui também já foi aluno do doutor. E para apresentá-lo mais adequadamente, representando a OAB, eu convido o doutor Saulo Rondon Gaiva, que é advogado, mestrando em Direito pela PUC de São Paulo, membro consultor da Comissão de Garantia do Direito de Defesa do Conselho Federal da OAB. Doutor Saulo, a palavra está com você. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, doutora Juliana. Cumprimento o palestrante deste painel, professor Daniel, e todos aqueles que se fazem presente neste ambiente virtual, né? Procuradores do Estado, magistrados, advogados, servidores e demais integrantes do nosso sistema de justiça. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né, da Escola Superior da Advocacia Pública, a pessoa doutora Juliana, que prossegue em sua gestão à frente da escola com um compromisso institucional de trazer para o Estado de Mato Grosso as grandes questões do direito, um aprimoramento constante, não só da Procuradoria do Estado, mas de toda a advocacia pública em geral. Estabelecendo um diálogo, doutora Juliana, não tenho dúvida em dizer, com as maiores autoridades do direito nacional, muitos já passaram por aqui, hoje mais uma referência com a gente, e outros tantos ainda virão. O palestrante dessa noite, o professor Daniel Amorim Assunção Neves, ele é mestre e doutor em Direito Processual pela USP, instituição que foi professor assistente do professor Antônio Carlos Marcado durante muito tempo, advogado em São Paulo, Rio de Janeiro, Natal, e agora residindo em Portugal, tenho certeza que advogado em Portugal também. O professor Daniel é um doutrinador que tem uma característica bastante peculiar, né, professor? O senhor e a sua obra nos acompanha durante a graduação, nos acompanha durante os estudos para concurso, nos acompanha nos estudos de pós-graduação em stricto sensu e nos acompanha também na prática profissional com suas obras profundas, substanciais do ponto de vista dogmático, mas que também nos ajudam a resolver problemas práticos. E essa noite o professor Daniel falará sobre o panorama processual, as mudanças processuais decorrentes da aprovação da nova Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 14.230. E sem mais delongas, passando a palavra para o painelista, professor Daniel, é com você. Muito bem, então, boa noite, muito obrigado pelo convite, Juliana, pela apresentação, Saulo. É um prazer estar com os colegas aqui da Advocacia Pública para tratar de um tema que eu posso dizer o seguinte: sairemos com mais perguntas do que respostas ao final do nosso encontro. A verdade é que a nova lei de improbidade continuou só o número e a carcaça, né? Porque o recheio foi absolutamente alterado. Então, a gente pode falar claramente na nova lei de improbidade administrativa. Ela trouxe enormes inovações. Inovações de direito material, que não serão, pelo menos durante a minha exposição inicial, objeto de debate. Depois, ao final, se o Saulo quiser puxar algum assunto aí associado ao direito material, a gente pode também conversar. Mas, na minha apresentação, que eu aqui preparei, eu vou centralizar nas novidades processuais. São várias. Né? Poderíamos aqui, é claro, fazer um checklist dessas novidades, mas eu acho que agregaria muito pouco. Você conseguiria o mesmo resultado lendo a nova lei. Eu acho que todo mundo aqui tem um conhecimento jurídico suficiente para perceber o que tem ali de novo e, sem maiores complicações, entender esse panorama superficial da nova lei. Eu queria
cutucar o leão com vara curta, né? Eu queria, na verdade, trabalhar as inovações, mas de uma maneira bastante questionadora. E, na verdade, partilhar com vocês muitas dúvidas que eu tenho. É por isso que digo já de antemão, né, que trarei mais dúvidas do que certezas. O que é bom. O que é bom porque eu acho que a lei ela é muito nova, e leis novas elas nunca vêm prontas. As leis elas são construídas pelos intérpretes, que somos nós, né? De maneira que começar uma lei com muitas dúvidas não é necessariamente algo ruim. Na verdade, quem sabe seja uma oportunidade de tornar aquilo que está previsto na lei algo ainda melhor, né? Porque quando a lei ela vem hermeticamente fechada, é aquilo que nos é apresentado pelo legislador, né? Quando ela nos deixa algumas questões a serem respondidas, a doutrina, principalmente, tem um grande papel, né? E nós, operadores do direito, do dia a dia, eu sou advogado do contencioso civil, então atuo bastante, inclusive na área de improbidade, né? Nós temos também aí um papel importante para levar ao judiciário, né, soluções a esses problemas, até que um dia chegue lá no STJ, ou até no STF, quando a questão envolver constitucionalidade, eles nos digam a última resposta. Quando a Juliana ela me procurou, né, e me deixou bastante livre, né, a respeito da escolha do tema, e eu escolhi o tema da improbidade, já havia a liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, que ressuscitou a legitimidade ativa da pessoa jurídica interessada na propositura da ação de improbidade. Quer dizer, a gente sempre teve o MP e a pessoa jurídica interessada como os dois únicos legitimados ativos, e com a reforma da lei, a legitimidade ela passou a ser exclusiva na figura do MP. Mesmo nesse cenário, eu acho que o advogado público continua com a missão de entender bem a lei de improbidade, porque a pessoa jurídica interessada ela vai ser intimada de qualquer maneira, né? E a partir do momento que ela for intimada, ela vai poder optar por participar do processo ou ficar alheio a ele. Então, né, eu imagino que o advogado público ele esteja preparado, mesmo que essa liminar caia no julgamento do mérito e a legitimidade ativa da pessoa jurídica de direito público interessada deixe de existir efetivamente, continua tendo que atuar com a ação de improbidade, né? Porque volta e meia o órgão público vai ser intimado e você muitas vezes vai ter que participar da ação de improbidade, né? Aliás, diga-se de passagem, me parece que a solução que o STF der à questão da legitimidade acaba também gerando uma consequência muito importante nessa forma de participação da pessoa jurídica, né? Porque eu não consigo entender que a pessoa jurídica, não tendo uma legitimidade ativa inicial, ela ganhe essa legitimidade ao ser intimada. Não é algo que eu consiga compreender como uma legitimidade ativa superveniente, né? Quer dizer, eu não posso propor a demanda, mas se eu for intimada, aí eu posso virar coautora junto lá do MP. Não me parece que você possa, salvo, é claro, se você já tiver a legitimidade ativa inicial. Então, essa decisão que o STF vai dar a respeito da liminar do Alexandre de Moraes vai ser muito importante também nesse sentido, né? Porque se a pessoa jurídica não tiver legitimidade ativa e o texto for consagrado como está, né, se o STF afastar a alegação de inconstitucionalidade, na minha percepção, e é algo com que nós do processo já temos que nos acostumar, porque é algo que está aí sendo falado bastante, a pessoa jurídica ela pode dizer eu quero participar, mas não tendo legitimidade nem ativa nem passiva, a pessoa jurídica ela vai participar numa qualidade processual atípica, porque ela vai ser integrada à relação jurídica processual, não sendo nem coautora nem corré, porque ela não tem legitimidade nem para estar de um lado nem para estar para o outro. Mas é óbvio que a partir do momento que a lei diz, olha, você vai ser intimado e pode participar do processo, você vai ter que participar de alguma maneira. Ah, Daniel, mas que coisa maluca, não vou ser nem autor nem réu, eu vou participar como quem, então? Não, podem ficar relaxados, que hoje essa relação jurídica tríplice, simplificada, ela já é coisa da vovó, né? Quer dizer, já é coisa do passado. Hoje, grandes estudiosos, o professor Cabral, né, da UERJ, principalmente, vem trabalhando muito essa ideia de multipolaridade
dentro da relação jurídica processual. Então, aquele sisteminha autor, réu e juiz, né? Esse aparentemente já está superado, né? E a pessoa jurídica entraria nesse sentido. De qualquer maneira, se a liminar for confirmada, aí sim que vocês vão ter, né? que lidar muito com a lei de improbidade, porque vocês continuarão legitimados, a pessoa jurídica de direito público, e quando for intimada a participar, pode, inclusive, ingressar como coautora do Ministério Público. Então, de qualquer maneira, vocês não vão escapar da lei de improbidade, daí porque eu escolhi o tema, né? E falei, vamos conversar, porque é um tema que vem me chamando muito a atenção. Por onde a gente pode começar? Eu acho que a gente deve começar pela previsão do artigo 17D, né, da nova lei, que é um dispositivo que, na verdade, ele não é um dispositivo que fale uma verdade absoluta, ele vai te contar uma meia-verdade, tá? Ele vai te contar uma parte da história, e ele faz de maneira linguisticamente inadequada. Então, ele é um dispositivo ruim. A gente já pode começar com essa consideração. Por que você diz isso, Daniel? Porque ele começa dizendo que a ação de improbidade não é uma ação civil. E perceba que se nós temos a consciência óbvia de que a ação de improbidade ela é fruto de uma atividade jurisdicional, se ela não é civil, não sobra muito o que ela ser, né? Se ela não é uma ação civil, a primeira ideia que você deve ter então ela é uma ação penal, né? Porque que outra ação, né, que outro tipo de ação a gente teria aqui para trabalhar? E esse já vai ser o seu primeiro erro. O primeiro erro induzido pelo legislador, percebam, você é uma vítima no final das contas. Isso por quê? Porque o legislador, não sei porque, de maneira preguiçosa, não sei o que passou, aliás, melhor não saber, né, como se fazem as salsichas e como se fazem as leis. Então, eu não sei exatamente o que passou na cabeça do legislador, mas fica muito claro para a doutrina que quando ele diz ação de improbidade não é uma ação civil, ele quis, na verdade, dizer não é uma ação civil pública. Por que faltou pública aí? Só Deus vai explicar no futuro. Mas a ideia do legislador era meio que trazer para nós, operadores do direito, uma contraposição ao entendimento até então consagrado pelo STJ. O STJ, ele havia consagrado o entendimento de que a ação de improbidade administrativa era uma espécie de ação civil pública. Tanto que se você fizer uma busca no site do STJ, é só jogar lá. Vai aparecer ação civil pública de improbidade administrativa. Era assim que esse tipo de demanda era tratado, né? E o legislador ele vem e diz assim, olha, não é uma ação civil, na verdade não é uma ação civil pública, né? E eu posso te garantir que é uma ação civil, tá? Até porque ela é regida pelo CPC. Essa é a previsão do artigo 17 caput da lei, aliás, inalterada, né? Substancialmente. Antigamente falava para aplicar o procedimento ordinário do CPC, hoje fala aplicar o procedimento comum do CPC, mas a ideia é para você aplicar o CPC. Daí porque essa ação só pode, então, ter uma natureza civil, né? Não é uma ação civil pública, Daniel, porque o próprio artigo 17, ele diz, uma outra mentira, que a ação de improbidade ela não se presta a tutelar direitos transindividuais. E aí, esse é o primeiro e óbvio questionamento que nós vamos ter que fazer. É verdade esse bilhete, né, como diz lá o meme? Quer dizer, é verdade que a ação de improbidade ela não se presta a tutelar o patrimônio público? Está escrito no artigo 17D. Que ela não se presta a tutelar o interesse público, nem outro direito difuso ou coletivo qualquer. O legislador ele tenta ser muito claro conosco para dizer, gente, e aqui até eu faço uma meia-culpa e tal, mas, gente, não tratem mais essa ação como uma ação coletiva. Ela não é uma ação coletiva. Ela não é uma ação do microsistema coletivo. Não é. Porque não tutela interesse público, não tutela nenhum direito difuso, nem direito coletivo. Isso é importante quando a lei diz que não tutela direito difuso nem coletivo, para que você nem se atreva a tentar qualificar as sanções previstas em lei como uma espécie de tutela de direito difuso. Porque, óbvio, para mim, óbvio, ululante, né?
que, quando você aplica aquelas sanções, você não está tutelando o patrimônio público. Porque se você achar que sanção é tutela do patrimônio público, então você vai ter que concordar comigo que a ação penal é uma ação coletiva. A ação penal, que aplica sanções, ela seria uma ação coletiva, tutelando um direito difuso, que seria, imagino eu, sei lá, um direito difuso da coletividade em ver as pessoas que praticam atos criminosos punidas, né? Em ver, né, o judiciário dar uma lição nas pessoas que praticam atos tipificados como crime ou como ato de improbidade. Quer dizer, então, se você imagina que aí por trás há um direito difuso, o legislador já te avisa que você está errado. Aplicar sanção não é tutelar direito difuso. De nenhuma espécie, tá? Não é tutelar patrimônio público, não é tutelar direito difuso de nenhuma outra espécie. É simplesmente aplicar uma sanção, né? Natureza sancionatória, que é o que o artigo 17 reconhece como sendo a ação em improbidade hoje em dia. Só que perceba, se você for até o artigo 1º da lei, artigo 1º, então olha como a lei ela é disléxica, olha como a lei ela é incongruente. O artigo 1º da lei diz que a lei ela está aí, ela serve para tutelar o patrimônio público. Então, assim, é surreal. É surreal, porque começa dizendo, ó, nós vamos aqui, por meio dessa lei, tutelar o patrimônio público. Aí vai lá no artigo 17D e fala, olha, essa lei não serve para tutelar o patrimônio público. Fala, meu Deus do céu. Então, deu boi na linha, né? Para que lado que eu vou correr? A verdade é que o legislador, ele não teve, eu não sei aí se foi vontade ou coragem, porque eu não participei desse processo legislativo. Mas também, no final do dia, pouco importa se faltou vontade ou faltou coragem. Mas faltou a iniciativa do legislador de, reconhecida a natureza sancionatória da ação de improbidade, limitar os pedidos da ação de improbidade aos pedidos sancionatórios. E perceba que isso não tiraria nenhum milímetro da tutela do patrimônio público que o nosso ordenamento jurídico oferece. Porque nós continuaríamos tendo ação civil pública. Ação civil pública que tem como parte legitimada ativa o mesmo MP e, indiscutivelmente, a pessoa jurídica de direito público. Ou seja, se o legislador ele falar o seguinte, olha, a ação de improbidade só serve para aplicar sanção. Ah, mas o ato ilícito gerou dano ao erário, eu quero a reparação. Entra com outra ação, uma ação civil pública. Perceba. Você não precisa fazer pedido reparatório no âmbito da ação de improbidade. Você não precisa. Não é que você não vá fazer. Mas você tem uma ação específica para elaborar esse tipo de pedido. Não precisava acumular esses pedidos todos na ação de improbidade. Mas a verdade, gostemos nós ou não, é que o legislador não teve essa iniciativa. Então, o que ele fez? Ele consagrou a realidade já posta, que era qual? A ação de improbidade ela serve para pedir as sanções do artigo 12, e nisso ela é singular, nisso ela tem uma especialidade que só ela tem no âmbito das ações de natureza civil, mas ela também se presta a pedidos que não são sancionatórios. Então, na verdade, o que eu posso, Daniel, além das sanções, pedir numa ação de improbidade? Primeiro, a anulação do ato ilícito. Perceba? A anulação do ato ilícito não tem nada de sancionatório. Um pedido, né, desconstitutivo, né, que você, inclusive, poderia fazer bem numa ação civil pública. Segundo pedido, restituição de bens que foram desviados ilicitamente. É uma natureza reparatória, lato sensu. E, finalmente, o mais tradicional dos pedidos, que é indenização ao ressarcimento do erário. Esse, de natureza reparatória, óbvia, né, e evidente. Então, o que o legislador ele faz? Ao mesmo tempo que ele diz essa ação não serve para tutelar o patrimônio público, ele permite a tutela do patrimônio público por meio desses pedidos.
E não é só que ele permite, ele regulamenta. Só para não aborrecer demais vocês além da conta. O artigo 16 da lei é o artigo que trata da cautelar de indisponibilidade de bens. E hoje, por previsão expressa, aliás, para mim acertada, o valor dessa indisponibilidade não deve incluir a multa civil, que é a sanção de multa. Você não pode garantir o futuro cumprimento de uma pena. Isso não existe. O que você pode garantir é o futuro ressarcimento do erário. Então, hoje a lei é muito clara nesse sentido. O valor da indisponibilidade é o valor que representa o valor estimado, é claro, de dano causado ao erário. Então, imagina isso. Eu tenho um artigo, acho que ele tem 14 parágrafos, o artigo 16. Você não tem mais. Inteiramente destinado à garantia do futuro cumprimento de sentença condenatório por conta do ressarcimento ao erário. E a lei vem dizer para mim que não pode tutelar patrimônio público pela ação de improbidade. Se não pode, então por que vocês estão regulamentando isso? Dá uma lida no artigo 18, quando você puder. Dá uma lida. Ele fala de liquidação de sentença e cumprimento de sentença do quê? De pagar quantia certa. Pô, mas esse pagar quantia certa, ele vem da onde, Daniel? Do pedido de condenação ao ressarcimento dos danos suportados pelo erário. Então, o que nós temos hoje? Né? As pessoas hoje se perguntam muito, a discussão está aí, né? É verdade que a ação de improbidade não é mais uma ação civil pública, nem que você queira continuar falando isso, por favor, não faça. Porque isso contraria a previsão expressa do artigo 17D. Mas a pergunta que hoje ainda não tem uma resposta é a seguinte: essa ação de improbidade, ela é uma espécie de ação coletiva? Então você vai ter aí um Hermes Zanetti dizendo que sim, um Fred Didier dizendo que não. Quando, na verdade, na minha percepção, o que nós temos é algo que nós sempre tivemos, é uma ação híbrida. Uma ação híbrida. No que toca aos pedidos condenatórios, reparatórios, é uma ação coletiva. É óbvio que é. Aliás, é tão ação coletiva que se você tivesse só esses pedidos, eles estariam numa ação civil pública. Simples assim. Agora, é óbvio que com relação aos pedidos sancionatórios, aí você não vai poder dizer que aquilo é uma ação coletiva. E perceba, essa discussão, ela não é uma discussão meramente acadêmica. Sabe por que não? Eu vou te explicar. Aliás, o objetivo maior aqui da minha palestra, aqui da minha participação é esse. Quando você cria um processo sancionatório, você joga a ação de improbidade administrativa para dentro de um microsistema. É o microsistema do processo sancionatório. Quem está lá dentro, Daniel? O processo penal e o processo administrativo sancionatório. E agora, junto deles, está a ação de improbidade administrativa. Eles fazem parte desse microsistema. Inclusive, aplica-se à ação de improbidade os princípios do processo administrativo sancionatório. Artigo 1º, parágrafo 4º da Lei de Improbidade. O que significa isso, Daniel? Nós vamos conversar bastante sobre isso. O processo sancionatório, ele sempre tem a seguinte estrutura. O poder estatal acusando o réu e com o poder de sancioná-lo. E, do outro lado, o réu se defendendo. Se defendendo dessa acusação, naturalmente tentando evitar a aplicação das sanções. Desde que o mundo é mundo, nós não estamos aqui inventando a roda, esse tipo de relação jurídica, ele é
claramente fundado numa hipossuficiência do réu. Sempre. E não interessa, tá, quem é o réu. O réu pode ser aquele secretário, subsecretário, né, de uma secretaria esquecida de um município com 3.000 habitantes, ou ser o presidente da República. Não interessa. Quando o Estado coloca a sua máquina sancionatória para cima de um indivíduo, você pode ter certeza que haverá uma hipossuficiência do réu. Não tem como imaginar diferente. E aí, esses processos sancionatórios, o que eles naturalmente fazem? Eles criam um sistema de proteção ao réu. Um sistema de proteção. Por conta dessa hipossuficiência. Sabe o consumidor, que também é hipossuficiente, tem todo um sistema de proteção? Sabe o trabalhador, o empregado lá na CLT, isso é do trabalho? É a mesma ideia. É a mesma ideia. Eu vou pegar um réu que tem uma hipossuficiência, vou pegar um autor muito poderoso e eu vou tentar, se não equilibrar essa disputa, eu vou tentar colocar esse réu num ambiente de defesa, de plena defesa. Eu vou criar um sistema processual que dê mais garantias a esse réu. Primeiro porque ele é hipossuficiente, depois porque a consequência de uma derrota dele é muito pior do que a consequência de uma mera condenação a pagar. Mas você ser condenado numa ação de improbidade pelas sanções previstas em lei é muito mais sério, é muito mais problemático, é muito mais nocivo ao réu condenado do que uma condenação numa ação civil pública ou numa ação popular, onde você vai poder fazer apenas pedidos de natureza reparatória. Então, o sistema ele cria isso. Um sistema processual de maior defesa. Olha, eu gosto muito, né? Tem um manual de processo coletivo. O processo coletivo é uma matéria que me fascina. E ali, quando a gente estuda processo coletivo, o microsistema coletivo, o que nós aprendemos é que o sistema processual coletivo ele é feito para tutelar os titulares dos interesses, que estarão ali substituídos pelo autor. Ou seja, é um microsistema que, em termos processuais, em última análise, tutela o autor. Dá mais garantias ao autor, dá mais facilidades ao autor, porque esse autor é quem está lá substituindo processualmente os titulares do direito difuso, direito coletivo e, eventualmente, o direito individual homogêneo. O que eu quero que vocês entendam já de cara é que esses dois microsistemas, eles não sobrevivem juntos. Porque o microsistema acusatório, ele busca tutelar o réu. Processualmente, eu estou falando. E o microsistema coletivo, ele busca tutelar o autor. Então, é impossível, é material e juridicamente impossível você ter a convivência desses dois microsistemas. E é por isso que é tão importante hoje a resposta à pergunta: a ação de improbidade é uma ação coletiva? Porque essa pergunta ela não vem de graça. Se você fala você tem que aplicar o microsistema coletivo. Se você fala não, é óbvio que você não vai aplicar o microsistema coletivo, você vai aplicar outra coisa. Eu imagino que seja o microsistema sancionatório. Mas a partir do momento que você perceber que a ação de improbidade tem uma parte sancionatória e uma parte que tutela o patrimônio público, você vai começar a desconfiar o seguinte: abstratamente, esses dois microsistemas convivem no mesmo processo. Mas eles não podem conviver dentro. Então, eles podem conviver se eles não se chocarem. O que eu quero dizer com isso? E esse é o raciocínio que eu acabei criando. Se você conseguir separar os pedidos reparatórios, os pedidos que não são sanção, separá-los dos pedidos sancionatórios, você pode livremente aplicar o microsistema coletivo para eles. Perceba? Não há problema nenhum. Então, você vai dizer assim para mim: Daniel, você viu
que uma das novidades da lei é afastar o duplo exame obrigatório no caso de improcedência ou decisão terminativa? É claro, velho. O Estado está atrás do réu para condenar o réu a aplicar sanções. O Estado perdeu, não apela. Isso necessariamente tem que ser revisto pelo tribunal? Imagina, era como se eu criasse um reexame necessário no processo penal. Não tem nenhum sentido. O microsistema acusatório, sancionatório, ele tem que tutelar o réu. Indúbio pro réu. O microsistema coletivo, indúbio pro societatis. Perceba, é outra mentalidade. Mas eu te pergunto, Daniel, eu tinha um pedido reparatório e ele também foi julgado improcedente em primeiro grau na minha ação de improbidade. Para esse capítulo que julgou improcedente o pedido reparatório, você acha que tem que ter o reexame? É óbvio que tem que ter. Perceba? Se ninguém apelar dessa sentença, o sujeito está livre das sanções. Acabou. Nunca mais ele vai ser sancionado. Mas o tribunal tem que reexaminar a improcedência do pedido reparatório. Porque aí você aplica o microsistema coletivo para aquilo que é tutela do patrimônio público, é óbvio. Mas para sanção, não. Sabe qual é o grande problema? Você vai ter vários exemplos, né? Várias situações, eu já procurei aqui muitas, né? Quando eu estava escrevendo, eu tenho um manual de improbidade administrativa também. Atrasei para diabo essa nova edição, porque eu só tenho dúvida, né? Aí os caras da editora querem me matar, mas eu falei, você discutir. Pior é que é em coautoria, com o Rafael Oliveira, né, que escreve a parte material. Pô, o Rafael Oliveira, ele é um CDF, gente, um nerd. Entendeu? O cara, um mês depois da nova lei, o cara já fez toda a parte dele. Eu demorei mais de 6 meses e não consigo terminar, porque quanto mais eu escrevo, mais assombração me aparece. E aí eu fico pensando, mas espera aí, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vai, Daniel, vai lá que você consegue. Uma das previsões ali é de que o réu não presume verdadeiros os fatos, que é uma forma de tutelar o réu, que mesmo não se defendendo por meio de contestação, né, não vai ter aquele efeito principal da revelia, que é a presunção de veracidade. Aí eu fiquei me perguntando, e se for um fato associado exclusivamente com o valor do dano? Daniel, aí você pode presumir verdadeiro. Porque com relação ao valor do dano, você não tem que aplicar o microsistema acusatório, você tem que aplicar o microsistema coletivo. Mas dependendo do ato de improbidade, o valor do dano ele vai ser usado para calcular a multa, que é uma sanção. Então, olha o problema. Mas aí esse valor da sanção acabou sendo fruto de uma presunção. Não pode. E isso é um exemplo. Um exemplo para você entender o seguinte. Muitas vezes os microsistemas vão se chocar. E sempre vai prevalecer o microsistema sancionatório. Aí você vai dizer, Daniel, mas isso aí é muito ruim. Muito, muito ruim. E é muito ruim por quê? Por que é muito ruim? Porque mesmo naqueles pedidos que buscam tutelar o patrimônio público, você vai ser obrigado a dar uma proteção maior ao réu que ele não merecia. Isso é fato. Você vai ter que deixar de aplicar um sistema processual que é francamente favorável ao autor para aplicar um sistema processual que é favorável ao réu. E não vai ter como evitar. Na verdade, tem um jeito de evitar. Qual é o jeito de evitar, Daniel? O jeito de evitar é o autor não fazer pedidos que não sejam sancionatórios na ação de improbidade. É muito simples. Eu venho palestrando para o Ministério Público, e aí hoje falo aqui, né, para advogados públicos que podem ter a sua legitimidade mantida, né? Aí a depender do resultado da ADI, faça 2 ações. Se você quer o microsistema a seu favor, faça uma ação civil pública com os pedidos reparatórios e faça uma outra ação de improbidade onde você vai fazer só os pedidos sancionatórios. Porque aí você não corre esse risco, né? Você não corre esse risco de afastar uma tutela que foi feita a seu favor para ganhar um sistema favorável à parte contrária. Isso que é o que vai acontecer, né? E, Daniel,
é mesmo mais favorável ao réu o procedimento da ação de improbidade? Ele é realmente mais favorável ao réu do que numa ação civil pública? Muito mais. Muito mais. Vamos até o artigo 17? O artigo 17 é aquele que fala do procedimento da ação de improbidade. E ali você vai colher inúmeros parágrafos nos quais vai ficar muito claro esse sistema mais protetivo ao réu. E eu, inclusive, vou apontar o que me parece um exagero do legislador. O legislador, no afã de proteger o réu, ele cometeu aqui pelo menos um grande exagero em termos processuais, e aqui há muitas cenas para o próximo capítulo, mas vamos chegar lá daqui a pouquinho. Eu queria começar pelo parágrafo 6º. Artigo 17, parágrafo 6º. Porque ali o legislador, e eu vou sempre falar do MP, tá? Porque na cabeça do legislador o MP seria o único legitimado. Ele partiu dessa premissa, claro, a lei dizia isso. Se a coisa não vingar assim no STF, a gente aplica também para a pessoa jurídica. Mas a ideia aqui do legislador é a seguinte. Primeiro, é muito comum ação de improbidade com litisconsórcio passivo. Ah, Daniel, é necessário o litisconsórcio? Não, não é necessário. Você pode ter uma ação de improbidade contra um agente público. Não tem problema nenhum. Tem um réu só. Mas a experiência mostra que, invariavelmente, você tem mais de um. Vários. Eu tenho ações de improbidade com 30 réus e assim vai. O que era costumeiro do MP na propositura dessas ações de improbidade? E isso era aceito pelo STJ. O MP, ele fazia uma narrativa fática e não discriminava a conduta dos réus. Ele basicamente, olha, aqui houve uma licitação viciada, o vício é esse, está todo mundo aí como réu. Então, colocava todo mundo, o advogado, o assessor, o assistente, a faxineira, o rapaz do café, todo mundo virava réu. Se você estivesse passando na porta da reunião onde foi fechada a licitação, você virou réu. E aí, o que acontecia? O juiz mandava aquela notificação, né? Defesa prévia, nunca... Ainda bem que acabou isso, né? Porque nunca deu certo, né? Nunca foi acolhida na história da humanidade. E aí, citava para contestar. Aí, na contestação, olha que situação bizarra. Você, réu, tinha que descrever a sua parte de conduta no evento, genericamente narrado pelo MP. O que muitas vezes levava a uma autoincriminação, porque você tinha que explicar qual tinha sido a sua participação, quando, na verdade, você deveria estar se defendendo desse apontamento da inicial, que não vinha, não existia. E isso acabou, né? Quer dizer, acabou. O legislador pretendeu acabar com isso, porque o parágrafo 6º hoje ele é muito claro. Você precisa discriminar a conduta dos réus. Discriminar a conduta dos réus é o mínimo. É o mínimo. Você não pode fazer uma alegação genérica e colocar lá meia dúzia, 12, 20 pessoas. Não é assim. Porque o sistema acusatório, ele exige o quê? A tipificação da conduta. Então, não há uma tipificação genérica. Vocês estavam tudo lá, todo mundo responde. Não, estava tudo lá, todo mundo responde, não. O que cada um fez? É essencial que haja essa discriminação. E outra, exigência do parágrafo 4º. Um início de prova documental ou documentada. Perceba, o legislador, ele finalmente entendeu que a ação de improbidade administrativa, ela é uma ação altamente negativa, ela tem uma carga negativa muito grande. E percebeu mais do que isso, que o MP, data máxima vênia, é claro que a gente não pode generalizar, toda generalização é burra no final das contas, mas quem advoga nesse meio, quem trabalha nesse meio, não precisa advogar, pode ser da magistratura, pode ser da pessoa de direito público, pode ser até mesmo do MP. Você vai conversar com alguns promotores em off, eles vão te falar isso. O MP,
ele entrou com muitas ações de improbidade absolutamente temerárias. Absolutamente. Notícia de jornal. Saía lá uma notícia no jornal, o promotor fazia uma inicial, juntava a notícia de jornal e vamos investigar. Perceba, a mera propositura de uma ação de improbidade, ela já é uma desgraça na terra para o réu. Para o réu honesto, então, não vou nem comentar. Se o desonesto já se incomoda, imagina o honesto. Então, o que o legislador ele pensou? Falou, peraí, uma ação com potencial desse, danoso desse, um potencial prejudicial desse, ela tem que ser proposta com mais cuidado. Perceba, não é que virou um mandado de segurança, entendeu? Que você tem que provar tudo por prova pré-constituída. Não, não é isso. A ação de improbidade continua tendo uma instrução probatória, todos os meios de prova em direito admitidos, mas tem que ter uma base inicial. Pô, mas o MP, e se ele não tiver? Se ele não tiver, vai produzir. Porque se ele não conseguir produzir essa prova mínima, então não é caso de propositura de ação de improbidade. E logo a gente está falando de quem? Do MP. O MP, ele tem um inquérito civil à sua disposição. Perceba, ele tem um poder de investigação mais do que suficiente para a criação dessas provas pré-constituídas. Ah, Daniel, mas se tiver dado sigiloso é mais complicado. Perceba, se tiver dado sigiloso, o MP pode se valer da ação probatória autônoma, do artigo 381 a 383. Faz uma prova em juízo, quebra sigilo, quebra tudo que você quiser. E aí, por meio dessa prova previamente obtida, elabora uma petição inicial mais caprichada e vai para cima. Perceba, há muita crítica dessa lei de improbidade, que ela seria a lei da impunidade, né? O pessoal brinca nisso. E, sei lá, teve mudança de direito material que, de fato, dificultou um pouco aí a condenação de réus por improbidade, mas, processualmente, veja como as coisas fazem sentido. Você exigir um início de prova documental ou documentada, né? Uma discriminação de conduta dos réus, eu não sei, me parece tão mínimo, né? Parece algo tão elementar para justificar a propositura de uma ação de improbidade administrativa. Vejo aí nada de impunidade, nada de ajudar bandido, não, nada disso. Vejo algo muito elementar do direito acusatório. Um início de prova e uma discriminação de conduta. Está lá, está previsto no Código. Uma outra previsão muito interessante que a gente tem lá no artigo 17, o parágrafo 19, né? O parágrafo 19 ele é muito rico para nós nessa tutela do réu. No inciso 1º, como eu havia colocado, havendo revelia, não há presunção de veracidade. No artigo 19, inciso 2º, a proibição da distribuição dinâmica do ônus da prova. E, na minha percepção, essas duas novidades, elas dialogam muito claramente dentro da ideia do indúbio pro réu. Não. Aqui, você, para condenar alguém, tem que provar. Ah, mas o réu é revel. Não interessa. Você não pode condenar alguém a aplicar sanções com base numa presunção. Sabe que eu fico sorrindo, assim, às vezes, que se você conversar com um colega que faça direito penal, ele vai dar risada. Ele vai dar risada de você. Ele fala assim, mas o réu aqui é revel, tem que ser condenado. Fala, não. Mas é as provas que foi ele que praticou o ato. Não, isso não tem, mas não precisa. Porque, afinal, ele deixou de se defender. Fala, não, mas aqui ele nem pode deixar de se defender. Se ele não se defende, ele te indica um advogado ativo para fazer a defesa dele. Não existe essa ideia de presunção. E nós estamos num processo sancionatório, não é um processo penal, mas é um processo sancionatório. A ideia tem que ser a mesma. Inversão do ônus da prova, então, é uma gracinha, né? Você vai perguntar para um penalista, fala, putz, você viu que coisa agora que estão querendo fazer lá no penal? O que é? Distribuição dinâmica. Ah, como é que funciona? Funciona assim. Se o juiz achar que é mais fácil para o réu provar que ele é inocente do que o MP provar que ele é culpado, quem tem que fazer a prova é o réu. Perceba, se você falar isso para uma pessoa que trabalha, estuda na esfera penal, é capaz dela nem entender. Ela fala, não entendi. Explica de novo.
Não vai ser a incapacidade intelectual da pessoa que está ouvindo, vai ser o abuso da informação. Não, você só pode estar de brincadeira comigo. E olha que coisa maluca. Quantos e quantos anos nós tivemos ação de improbidade com tudo isso rolando? Tudo isso rolando, normal. Ei, peraí. Você está me acusando aqui de atos de improbidade e eu tenho que provar que eu não pratiquei, que não teve o dolo, que eu não tive participação? Porque a distribuição dinâmica mostra que é mais fácil você fazer do que eu, órgão acusador. Não tinha sentido nenhum. Então, o legislador vai lá e cria essas tutelas em favor do réu, né? O parágrafo 18, para mim, é um parágrafo muito importante, que é o que fala do interrogatório, que o réu tem o direito de ser interrogado e o silêncio dele não será considerado confissão. E aí, eu sei que tem uma certa polêmica lá na esfera penal. Eu não sou penalista, tá, gente? Eu sou curiosionalista. Porque uma das minhas grandes dificuldades na hora que passou essa desgraça dessa lei de improbidade, eu digo desgraça porque ela me deu muito trabalho, mas quando passou essa lei, qual foi a minha grande dificuldade? A minha ignorância em processo penal. E aí eu tive que me socorrer, né? Comprei lá meia dúzia de códigos, de manual de processo penal e tal, para tentar entender um pouquinho como é que isso funciona e tentar entender, por exemplo, essa regra do parágrafo 18. Né? Porque, assim, aquele me engana que eu gosto, sabe aquele me engana que eu gosto? Eu faço nas minhas aulas. Tá? Olha, gente, processo civil também tem interrogatório, viu? Está lá no artigo 139 do CPC, e tá mesmo. Só que é aquele negócio que nunca ninguém viu, nunca aconteceu na história, sabe? Eu advogo no contexto civil há 23 anos. Eu vi um interrogatório, de um juiz exótico. Ele fez porque ele era exótico. E resolveu que, como exótico que era, faria algo mais exótico do que ele mesmo. Um interrogatório num processo de natureza civil. Ninguém entendeu nada. Tanto que chegamos lá, eu, o advogado, o das partes, falei, e agora, excelência? É interrogatório mesmo? Só eles falam, a gente não pode perguntar? Como é que vamos? Nunca vi, não sabemos. Né? E aí, no final, uma palhaçada, porque o interrogatório virou um depoimento pessoal, todo mundo perguntou, até confissão teve. Era, de fato, um juiz exótico. Mas o que interessa? Aqui, o interrogatório não vem como meio de prova. É por isso que não se admite a confissão. O interrogatório, ele vem como meio de defesa. O interrogatório é um instrumento de defesa. E aí, olha só que interessante. Uma pergunta seca para vocês. Cabe depoimento pessoal na ação de improbidade administrativa? Aí você vai falar assim, Daniel, o artigo 17, caput, ele manda aplicar o procedimento comum do CPC. O procedimento comum do CPC prevê depoimento pessoal. Eu acho que cabe. Você entende que o cabimento de um depoimento pessoal aí é um drible na vaca no artigo 17, parágrafo 18? É um drible na vaca. É um drible da vaca. Por que eu digo isso? Vamos fazer uma encenação aqui, uma encenação. Eu sou o promotor, eu chego lá e tem uma série de perguntas para, né, pegar o réu. Né? Aí eu faço a minha primeira pergunta. O réu fala, eu vou usar do meu direito constitucional ao silêncio e a não autoincriminação. Então você tem alguma coisa a esconder, né? Tá ótimo. Já marcou lá a primeira pergunta. E assim, o interrogatório inteiro. O promotor fez 20 perguntas, o réu se recusou a responder todas. A hora que acaba, o juiz fala, bom, então vamos lá para o encerrar o interrogatório. O promotor levanta a mão, a promotora fala, excelência, pela ordem. Fala, pois não, eu queria pedir o depoimento pessoal agora do réu. Pois não, está deferido. Aí o que o promotor faz? Repete as mesmas 20 perguntas. O réu diz, me recuso a responder. Confissão. Então, é óbvio para mim, assim, é óbvio. Nada é óbvio nessa vida, mas para mim, assim, não há como você me dizer
que cabe depoimento pessoal na ação de improbidade. Não é possível. Porque se couber, o artigo 17, parágrafo 18 é uma piada. É um engano que eu gosto. E não pode ser assim. Porque o artigo 17 caput, gente, se você for ler lá, ele fala que aplica o procedimento comum naquilo que não contrariar a lei de improbidade. Não é só contrariar a previsão expressa. É contrariar o espírito da lei de improbidade. Para mim, o juiz que defere um depoimento pessoal na ação de improbidade, ele está contrariando o artigo 17, parágrafo 18. Não tenho nenhuma dúvida. Então, é essa análise que eu preciso fazer. Agora, exagerou, Daniel? Exagerou. Aonde? Eu vou te trazer pontualmente duas previsões que me parecem exageradas. A primeira, de repente, numa interpretação sistêmica, ela salva. A segunda vai dar mais rolo. Tá? Qual que é a primeira, então, Daniel? A primeira é o artigo 17, parágrafo 10º, F, inciso 2. Olha, a interpretação literal desse parágrafo 10º, F, inciso 2, ela é surreal, porque ela diz o seguinte: a decisão, a sentença, né, ele fala assim, a sentença de procedência proferida sem a produção das provas tempestivamente requeridas pelo réu é nula. Então, olha só a interpretação literal como me leva a terrenos perigosos. O único requisito que a lei exige é que o pedido de prova seja tempestivo. Ou seja, se o réu, dentro do prazo legal, pediu a produção da prova, o juiz é obrigado a produzir. Porque se ele não produz e condena o réu, a decisão dele, nos termos da lei, é nula. E aí, olha só, na ânsia de proteger o réu, o legislador ele atropelou até o próprio CPP, Código de Processo Penal, que no seu artigo 400, parágrafo 1º, prevê que o juiz deve indeferir provas protelatórias, provas inadequadas, provas irrelevantes e provas ilícitas. Isso eu não vou nem entrar na discussão. Então, perceba, no processo penal, se o juiz indefere uma prova nessas circunstâncias e justifica, ele pode condenar o réu que não tem nulidade nenhuma. No processo penal. Como é que na ação de improbidade eu teria uma nulidade simplesmente pelo fato do juiz indeferir por qualquer razão? Porque a lei parece que não. O cara requereu tempestivamente, ele tem direito a produzir. Ele não tem esse direito nem no processo penal, como é que vai ter aqui? Ainda mais com a prescrição intercorrente, né, Saulo? Porque a partir do momento que você tem a prescrição intercorrente, o réu, ele quer mais empurrar o processo com a barriga. Então ele vai lá e fala, eu quero ouvir 3 testemunhas. Ah, quem são? Ah, é o fulano, ciclano e beltrano. Onde é que eles estão? Ah, um está na Ucrânia, o outro está em Singapura e o outro está na, sei lá, tá na Rússia. Pô, mas aí é carta rogatória, Demorar uns 2 anos cada uma. Pô, mas aí vai prescrever, fala, não mexe comigo, que o meu direito à prova é inalienável. Aí fala, mas pera um pouquinho, isso aí tá ficando estranho. O que o ciclano, o beltrano e o fulano têm para contribuir aqui? Fala, me enche o saco, eu não tenho que te dar satisfação. Eu tenho direito à prova, a lei diz que se você indeferir e me condenar é nulo. Me engana que eu gosto, né? É óbvio que se o cara fizer um pedido de provas meramente protelatórias, ainda mais com a prescrição intercorrente rolando, é óbvio que o juiz tem que indeferir. Isso não vai ser causa de nulidade, né, gente? Não dá para ser mais realista que o rei, né? Agora, o maior exagero, e aí eu tô aqui, aí só pesadelo comigo, porque aí eu tive que estudar um pouco de direito internacional ainda, aí que a coisa degringolou de vez. Porque o que vai acontecer? Olha que interessante. O artigo 10º-F, essa desgraça, o artigo 10º-F é uma desgraça. O artigo 10º-F, inciso 1º agora, inciso 1º,
ele, basicamente, ele afasta da ação de improbidade o princípio do iura novit curia. Afasta. Então, é basicamente o seguinte. O autor da ação de improbidade, ele vai descrever uma conduta e tipificar essa conduta lá no artigo 9º, 10º ou 11º. Tá? E aí, esse processo ele vai seguir. Se o juiz entender que houve um ato de improbidade, mas não aquele tipificado na inicial, ele não pode condenar o réu. Se ele condenar o réu, a decisão é nula. Ah, Daniel, mas mudar a tipificação é só mudar o fundamento jurídico. Mudar o fundamento jurídico está liberado. Iura novit curia, dar-me factum dabo tibius. Então, tá tudo liberado. Lá na ação civil pública. Aqui na ação de improbidade não está nada liberado. Tudo bem. Mas aí, mais uma vez, o legislador exagerou. Por que ele exagerou, Daniel? Vamos para o processo penal. No processo penal, lá no artigo 383 e 384 do CPP, eu tenho os fenômenos da emendatio libelli e da mutatio libelli. Olha que coisa interessante. Eu não sabia nada disso, né? Eu tinha até aquela piada da graduação, né, que era direito mexicano, né? Emendatio libelli e mutatio libelli. Obviamente não é mexicano, é latim, mas vamos que vamos. Mas, e eu vou lá, né? Isso é coisa do penal, eu não me preocupo com isso. Aí eu fui estudar, eu tinha que estudar. Eu falei, não, vou estudar. E olha que coisa fascinante. Bom, primeiro, iura novit curia é liberado. Eu vou lá, descrevo lá no penal, eu descrevo um fato e digo, ó, isso aqui foi roubo. O juiz fala, você é louco, que roubo? Isso aqui é furto. Nossa, fraquinho você. Furto? Está condenado por furto. E por que é normal isso lá, Daniel? Porque a lição básica do direito sancionatório é, você não se defende de fundamento jurídico. Você se defende dos fatos. Fundamento jurídico é um apêndice, é quase que não vale nada. Agora, a mutatio libelli é mais sensacional ainda. Por quê? Porque se fatos forem revelados durante a instrução, o MP ele pode mudar a denúncia dele com base nesses fatos, pedindo, inclusive, uma condenação maior do que a originária. Nada disso passaria nem longe da ação de improbidade, você entendeu? Mas você sabe por que é assim no processo penal? Porque no processo penal, a hora que você fechou o caixão está fechado. Na hora que você julgar improcedente o pedido, você nunca mais vai poder ir atrás desse réu. Com base nos mesmos fatos. Acabou. Acabou. Ninguém pode ser perseguido penalmente 2 vezes pelo mesmo fato. Acabou. Pergunta para vocês. Imagina esse cenário, tá? O MP, ele fala, os fatos são esses, a tipificação é essa. O juiz, ele vira e fala, você errou a tipificação. Os fatos estão provados, o ato de improbidade está provado, só que você errou a qualificação. Então, eu julgo improcedente. O MP pode propor uma nova ação de improbidade com base nessa tipificação que ele não narrou? Porque, perceba, se eu estivesse te fazendo essa pergunta num ambiente de ação civil pública, a tua resposta teria que ser necessariamente, claro que ele pode. Ele mudou a causa de pedir. Mudou a causa de pedir, mudou um dos elementos da ação. Mudou um dos elementos da ação, não tem coisa julgada material, porque julgada material é a tríplice idem, né? Tri-idem e tal. Agora, o que eu faço com o artigo 8.4 da Carta Americana de Direitos Humanos? Que diz que quando um acusado é absolvido por sentença passada em julgado, ele não pode ser submetido a um novo processo pelos mesmos fatos. Ah, Daniel, Convenção de Direitos Humanos, que bobagem. Isso aí foi feito por processo penal. Nós já temos decisões na Corte de Direitos Humanos, na Corte Internacional de Direitos Humanos, dizendo o seguinte,
Esse artigo aí, ele não é só para processo penal. Ele é para qualquer processo em que o Estado sanciona o réu com penas severas. Já temos decisões. Não sou eu que estou inventando isso para vocês. Então, em tese, eu teria que aplicar essa regra na ação de improbidade. Mas aí você percebe que a ação de improbidade ela acaba sendo mais protetiva para o réu do que a ação penal? Porque aqui eu vou estar fechando o caixão da mesma maneira, mas não vou ter a maleabilidade de uma emendatio libelli e de uma mutatio libelli. Vou ter uma causa de pedir fechada. E aí eu fico me perguntando, Daniel, a conta não está fechando. Então, quando eu ouço as pessoas falarem, né, que essa é uma lei da impunidade, que essa lei veio para liberar a bandidagem, eu tenho muito cuidado, porque eu fico pensando o seguinte, espera aí, gente, por mais raiva que a gente tinha do bandido, eu até mudei do país, para você ter uma ideia do meu grau de insatisfação generalizada, né? Mas é muito simples para mim. Você cria um processo sancionatório, você tem que dar garantias de defesa para o réu. Por mais crápula, por mais corrupto, por mais desgraçado que seja esse réu, são as regras do jogo. Se não é assim, se você quer deixar, né, essa sua revolta, né, sair do ambiente social e entrar no judiciário, então acaba o judiciário logo, fecha logo, né? Faz que nem o outro pastor lá, maluco lá, pregou lá, põe fogo, mata todo mundo, acaba com todo mundo, o idiota lá que foi em cana. Então, perceba, né, eu tenho raiva e fico bravo como todo mundo. Mas daí a dizer que você criar um sistema com proteções processuais ao réu é você apostar na impunidade, é ignorância jurídica. O que não, entretanto, elimina esses exageros. Eu acho, de fato, que essas duas são previsões exageradas. E eu até escrevi, né? Tive coragem no final, estava meio duro, mas eu acabei escrevendo. Eu falei, olha, de duas uma. Ou julgo inconstitucional essa regra, que limita a causa de pedir e tal, ou não aplica o artigo 8.4 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Convenção, né? Porque você prender a causa de pedir narrada pela inicial e depois não admitir propositura com base em nova causa de pedir é um sistema mais protetivo do que o penal. Isso, para mim, não tem nenhuma justificativa, não pode ser aceito. Agora, eu tenho aqui uma última consideração para fazer, que é a seguinte. Muita coisa do que está hoje na lei de improbidade, ela foi influência do processo penal. Claro. Né? A regra que determina que as sanções só são aplicadas depois do trânsito em julgado. Isso veio de onde? Da presunção de inocência. Né? Processo penal. O artigo 19, que prevê a liquidação e execução, fala em cumulação de penas. Né? Manda aplicar a regra de penas, a pena mais benéfica. Isso tudo, processo penal. Não ter presunção de veracidade em revelia, processo penal. Não ter distribuição dinâmica, processo penal. O processo penal, como um processo protetivo do réu em termos procedimentais, ele influenciou muito a lei de improbidade. A minha pergunta aqui é a seguinte: tem mais por vir? Ou o que nós traríamos do processo penal já acabou com o que entrou na lei? Entendi, Daniel, a sua pergunta. Tá, então, eu vou tentar aqui te colocar algumas situações para a gente conversar. Você pode pedir exibição de documento na ação de improbidade? Pode. É um meio de prova, né? Não tem problema. E se o réu se recusar a exibir o documento? Você aplica o artigo 400, caput do CPC, e presume verdadeiros os fatos?
E por que eu faço essa pergunta? Porque no processo penal há uma garantia do réu não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, se aquela exibição vai lhe prejudicar, ele não exibe. Mas não adianta nada se ele não exibir e for presumido como verdadeiro fato. E aí? Porque perceba, o artigo 17 caput, ele manda a gente aplicar o procedimento comum. O artigo 400 do CPC é procedimento comum. Mas nós vamos aplicar? Vou fazer uma pergunta para você. Imagina um réu citado, citação real. Citação real. O réu foi lá e assinou a R, assinou o mandado, citação real. Ele não aparece para contestar. Não aparece. Revel, Daniel. Revelia. Está tudo lá, procedimento comum. Está tudo lá previsto no CPC. É mesmo? Ou nós vamos aplicar o artigo 261 do CPP aqui? O corolário da ampla defesa em processo sancionatório, pelo qual deve ser garantido ao réu a defesa técnica de maneira irrenunciável. Existe revelia em processo penal. Se o réu é citado, mesmo sendo citado de forma real e não comparece com o advogado constituído, é indicado o advogado dativo para fazer a defesa. Vai ser assim na improbidade? Porque isso não está no procedimento comum do CPC. Está no procedimento comum do CPP. E aí? O que eu faço? E quem sabe a maior perturbação. Eu estou até para ser contratado para fazer um negócio nesse sentido, mas estou esperando a decisão da STF dia 3 para ver para que lado que eles vão. Que é o seguinte. Imagina que você teve uma improcedência do pedido. Tudo bem? Transitou em julgado, acabou. Cabe ação rescisória? Pô, Daniel, é óbvio que cabe ação rescisória. Mas, peraí. O que o MP buscaria numa ação rescisória aí? Desconstituir a decisão e conseguir uma nova. Uma nova que faça o quê? Que condene o réu. Mas o artigo 8º, parágrafo 4º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos não proíbe um segundo processo para uma nova condenação? Você nunca desconfiou por que a revisão criminal só pode ser proposta pelo condenado? Por quê? Por que não cabe revisão em criminal contra o condenado? Por quê? Por causa do artigo 8.4 da Convenção de Direitos Humanos. Nós vamos trazer isso para cá? E outra. Lá no penal, quando o sujeito ele é condenado, ele tem ad eterno o acesso à revisão criminal. Não existe prazo decadencial. A ação rescisória em favor do réu condenado em ação de improbidade vai ter o prazo de 2 anos do CPC? É esse o prazo? E aí, perceba, não adianta nem você querer ir para o artigo 17 caput, porque ele não vai te ajudar. O artigo 17 caput manda aplicar o procedimento comum. Rescisória não tem nada a ver com o procedimento comum. A minha pergunta é, cabe uma ação rescisória além do prazo de 2 anos? Porque aí a gente estava pensando, a gente estava conversando aqui em off, né? Antes de começar, eu, a Juliana e o Saulo, questão da retroatividade, que o STF vai ter que decidir. Imagina que o STF ele decida uma retroatividade sem limites. Eu tenho cliente condenado há mais de 2 anos que vai querer que eu entre com a ação rescisória. Dizendo, a retroatividade não é só para processo em trâmite, a retroatividade é como a do penal. Se eu fui condenado há 10 anos atrás por um ato que hoje é despenalizado, é destipificado, eu entro na revisão criminal amanhã. Vai acontecer isso aqui?
Não, Daniel, aqui não, porque tem 2 anos de rescisória, aqui acabou. Mas é isso? Quer dizer, é essa a solução simples que a gente vai dar? Quer dizer, até quando o processo penal vai nos influenciar na ação de improbidade? Perceba que a resposta mais simples, né, que a gente poderia dar é o seguinte: Daniel, o que ele tinha para influência, ele já influenciou. É o que está na lei. É o que está na lei. Tirando o que está na lei, não vem mais nada. É a resposta mais simples. Não que seja mais correta. Mas a partir do momento que você abre as portas para as regras do processo penal, você tem que determinar a amplitude dessa abertura. Eu fico pensando, Saulo, imagina isso. Lá no penal, quando o advogado é muito fraquinho, sabe, muito fraquinho, o juiz fala, não, você vai embora, sai. Sai que eu vou botar outro. Sai que eu vou botar outro que não dá. Esse réu está indefeso, isso é muito ruim. Vai embora. Eu fico imaginando se o juiz poderia fazer isso numa ação de improbidade. Falar, não, vai embora. Vai embora, isso é muito ruim, eu vou botar outro advogado aí, porque isso aqui é praticamente um réu indefeso. A gente chegaria a isso? Quer dizer, uma ação civil. Nossa ação é uma ação civil. Mas não é uma ação civil contra qualquer... Nada, é uma ação civil sancionatória. Então, ela está numa penumbra, ninguém sabe exatamente o que ela é. Ela é uma jabuticaba. Não existe no direito estrangeiro nada parecido com a nossa ação de improbidade administrativa. Não existe. Então, você vai conversar com professores estrangeiros, bom, primeiro, os mais de primeiro mundo mesmo, tal, não tem essa necessidade toda, né? Não é uma corrupção endêmica como, né, no país, então ele já fala, no penal, o pessoal do penal que resolve, né? Mas mesmo onde a bandidagem come solta também, em outros países, eles não têm esse meio termo, né? Todo mundo vive aquela dualidade, processo civil, processo penal, cada um no seu quadrado. E nós criamos um negócio que mistura tudo junto e misturado. E agora nós estamos reconhecendo isso, né? Agora nós temos uma regra que diz, essa é uma ação sancionatória. Nós perdemos medo de dizer o que sempre foi. Mas isso traz consequências, né? Então, resumindo, nós temos um sistema mais protetivo ao réu, que às vezes exagera na proteção, né? Mas há ainda espaço para regras de processo penal e processo administrativo sancionatório serem aplicadas à ação de improbidade. Que regras são essas? Que limites que a gente vai acabar impondo, né? Isso tudo a gente vai ter que construir pelo caminho. É um longo caminho, um caminho árduo, né? Porque, de fato, são muitas questões a serem respondidas, né? Mas simplesmente fingir que não está acontecendo, eu tô meio incomodado com isso, né? Comprei os livros, tal de improbidade que saíram, achando que todo mundo ia estar tendo os mesmos problemas que eu. O pessoal passando por cima, assim como, né, somebody love, né, como se não fosse com eles, né? E eu não, eu gosto de cutucar. Falo, não está tudo tranquilo, não está tudo certo, né? Eu estava conversando, só para encerrar, eu juro que eu encerro, eu falei demais já, mas estava conversando com um amigo meu promotor, e aí eu falei o seguinte, sabe o que eu fiz? Ele falou, fala, eu fui estudar prisão temporária. Por que você foi fazer isso, Daniel? Porque eu pensei o seguinte, você só pode prender alguém depois do trânsito em julgado, não é isso? É mais ou menos, né? Porque você tem a prisão temporária. Não vou nem falar da preventiva, eu quero falar da temporária. E a gente tem uma regra que diz, só aplica sanções depois do trânsito. Aí eu falei, mas às vezes você pode prender alguém antes do trânsito. Tem lá as razões. Você não poderia usar essas razões para aplicar uma sanção antes do trânsito? Você pode o mais, que é prender alguém. Você não poderia o menos? Seria suspender o direito político do cara? E aí eu comecei a ficar muito louco, né? Porque uma das razões da prisão temporária é garantir a aplicação da pena. E aí eu fui ler, né, nos manuais, quando o cara está querendo viajar, o cara vai sumir, você prende o cara, porque se ele sumir, não adianta nada condenar, que ele nunca vai ser preso. Eu fiquei pensando, um promotor habilidoso, ele pode falar o seguinte,
Uma das sanções é a perda do cargo ou função. Eu estou propondo essa ação, sei lá, contra o prefeito. Ele tem mais 2 anos de mandato. É óbvio, ululante, que essa ação não acaba antes do mandato dele acabar. Então não adianta nada eu conseguir condenar ele a perder o cargo, porque ele já não estará mais no cargo, vai acabar o mandato dele. Então, para garantir a aplicação dessa sanção, eu peço para que ele perca o cargo imediatamente. Faz uma analogia com a prisão, né? Antecipada aí e pede uma aplicação de sanção antecipada. Porque é aquilo, né, gente? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O processo penal ele vem alimentar essa improbidade, mas não necessariamente em favor do réu. Eu posso ter analogias que serão contrárias ao réu. Paciência. É isso que eu estou querendo colocar todo mundo para pensar. As coisas virão a favor, contra, mas em que medida, em que limite, o quanto desse microsistema sancionatório nós estamos dispostos a aceitar e incorporar efetivamente na ação de improbidade, além daquilo que já está previsto na lei? Essas são perguntas a serem respondidas. Tá? Eu queria agradecer novamente, aí, desculpa aí que eu falei, acho que mais do que o tempo que eu tinha, mas eu acabei me empolgando. Mas obrigado aí e fico à disposição agora para os debates. Parabéns, professor Daniel. Agradecer ao senhor e parabenizar pela brilhante exposição, com reflexões inovadoras que trazem um pouco de luz para a angústia que todo mundo que milita nesse sistema de repressão à improbidade administrativa e defesa da probidade militam. E eu digo para o senhor que essas angústias não são só do senhor, né? E quando a gente olha esse período que a gente viu nos nossos tribunais superiores, da edição da lei ali, né, outubro de 2021 até hoje, mostra um pouco isso, né? Que veio a lei em outubro, e aí lá em novembro, né, o STJ começou a dar alguns despachos, ouçam-se as partes a respeito da retroatividade da nova lei, né? Todo mundo pensou, retroatividade, lei federal, STJ, Corte de Superposição, última palavra vem do STJ, o STJ vai decidir isso rapidinho. E aí, enquanto o STJ estava ouvindo, estava se discutindo, começaram a surgir decisões, né, nos tribunais locais, juízos singulares, para a pergunta de 1 milhão que todo mundo tinha, né? As inovações da lei 14.230 vão se aplicar e em que medida vão se aplicar aos processos em curso? Acho que essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Aí chega fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre, né, reconhece a repercussão geral num caso, e aqui um evento de advocacia pública. O caso era de uma procuradora do INSS, né, não procurador federal, mas uma terceirizada, que tocava 6.000 processos, perdeu 15 prazos, e aí fez uma quantificação de dano erário nesses processos, improbidade administrativa. A ação dela foi rejeitada por justa causa, foi para o TRF. O TRF disse, é nulo, manda voltar, recorreu ao STJ, recorreu ao STF, caso começou, os fatos são de 94, bateu no Supremo e a ministra Alexandre falou, esse tema é relevante, tem repercussão geral, tema 1199, e aí vamos decidir. Exige só elemento subjetivo dolo na improbidade para os casos anteriores, né? A nova lei excluiu a improbidade culposa. E aí o tema, né, mais tormentoso, aplico um novo regime de prescrição geral e de prescrição intercorrente aos processos em curso. E aí, em fevereiro também, as duas ações declaratórias de inconstitucionalidade, uma da ANAP, né, da Associação Nacional de Procuradores da República, né, discutindo o que a lei fez de acabar com a legitimidade das pessoas jurídicas, e outra congênere da Associação de Procuradores Federais. Aí todo mundo falou, vamos esperar, o Supremo vai decidir rápido, o ministro Alexandre libera para a pauta, o ministro Fux pauta para o dia 3 de agosto, e aí como o Brasil cada dia é um dia, a realidade desafia a ficção. No dia 7, né, semana passada, dia 7 de 7, mesmo com o caso pautado, veio uma decisão monocrática do Supremo, no caso do ministro Nunes Marques, mandando aplicar retroativamente as disposições. Tinha um aspecto eleitoral, por conta do calendário eleitoral, então é uma decisão mais cautelar do que propriamente de enfrentar o mérito, mas reconheceu, né, primeiro precedente do Tribunal Superior, a tese de retroatividade.
E aí eu pergunto para o senhor, prescrição extingue a pretensão. E nunca teve discussão, nem na doutrina, muito menos na jurisprudência, a respeito da natureza de exceção substancial da prescrição, né? É causa de extinção do processo com resolução de mérito, é causa de extinção da execução, né? Se a gente lembrar de Pons de Miranda, né? A pretensão abre as portas para o processo e a prescrição vem para extinguir a pretensão. Na opinião do senhor, a prescrição geral e intercorrente são matérias de direito material e devem retroagir, ou são matérias de direito processual, e aí, tempus regit atum, teoria do isolamento dos atos processuais, impedem a aplicação desse novo regime aos processos em curso? Esse é um questionamento que eu trago para o senhor. Assim, a par da questão sancionatória, que para mim é o checkmate, né, da discussão, mas essa discussão, vamos isolar. Vamos imaginar, lembra quando entrou o Código Civil em vigência e que ele mudou muitos prazos prescricionais, inclusive teve regra de transição, então? Porque eu fico pensando o seguinte, né? Vamos pensar sobre a ótica do autor. Eu tenho uma regra que diz que eu tenho 5 anos para propor uma demanda. Aí eu me aproveito dos 5 anos e proponho a demanda. Durante o processo, essa regra é mudada e o prazo prescricional passa a ser 3 anos. O réu ele pode alegar que a pretensão está prescrita? Não pode. Para mim a resposta é óbvia. Não pode. E não pode por quê? Porque por ser uma norma de direito material, prescrição é direito material. Está lá no Código Civil. Tem que ser aplicada o da época. Até por uma questão de justiça. Imagina, eu tinha uma regra que me dava 5 anos para demandar. Eu me aproveitei dos 5 anos. Aí veio uma regra e diz, não, agora são 3. Bom, agora são 3. Na minha época eram 5. Eu não posso ser surpreendido por uma regra dessa. E mesmo a pressão intercorrente, que agora mudaram o artigo 921 do CPC, e veio essa discussão. Como é que vai ser o direito intertemporal? E eu já disse, inclusive por escrito, falei, olha, você não pode surpreender partes com regras prescricionais no meio do jogo. Virar para o cara e falar assim, ó, seguinte, agora você tinha 4 anos para sentenciar, teu processo está parado, teu processo ainda não foi sentenciado há 6. Porra. Mas a época não tinha esse prazo. Podia demorar 10 anos, não haveria prescrição. Eu tenho que olhar pela ótica do autor. Se eu sei que prescreve em 4 anos se é a sentença, eu vou peticionar, eu vou encher o saco, eu vou pressionar o juiz. Se não tem essa regra, eu não tenho por que fazer nada disso. Então, assim, num primeiro momento, isolando o tema, me custa acreditar que você possa surpreender um autor dizendo assim, e cá entre nós, o que é a prescrição? A prescrição é a consagração jurídica daquele samba popular, camarão que dorme, a onda leva. Né? O direito não socorre aos que dormem. Mas eu não dormi. Eu não dormi. Porque eu tinha 5 anos para fazer, eu fiz. Ah, mas agora é 3. Porra, agora! Na minha época não era. Não, você tinha 4 anos para chegar na sentença, mas na minha época não era. Então, eu tenho muita dificuldade de aplicar a regra de prescrição ex tunc. Para mim, regra de prescrição é ex nunc. Até por ser regra de direito material. Eu não posso, por exemplo, pegar processo em curso. Não posso. Pô, quantos anos a gente ficou aplicando o Código Civil antigo em processo sendo julgado? Hoje ainda a gente está aplicando o Código Civil. Por quê? Porque a situação aconteceu na vigência do Código anterior. Direito material. Seria nesse sentido. Mas aí vem a natureza sancionatória. Aí danou-se tudo. Porque a natureza sancionatória ela vai agregar um componente que é um componente em que diz o seguinte, eu, legislador, fiz essa valoração. Eu fiz. Eu entendi que isso surpreende negativamente o autor, isso prejudica o autor, mas eu acho mais adequado essa tutela imediata ao réu. Não interessa. Ah, mas aí o MP vai dizer, mas eu
eu demorei porque não tinha prazo. Eu falei, meu amigo, o azar é teu. Porque há uma concepção por trás. Aí não é a Maria cobrando o João. Não é dizer, ó, Maria, você tinha 5 anos para cobrar o João, você usou 5 anos, agora é 3, você dançou. Não, não. É o órgão acusador no exercício do seu poder estatal sancionatório e vem uma regra, retroatividade para o bem. Então, eu fico imaginando, né? Eu tinha comentado com o Saulo aqui em off o seguinte. Eu não tenho a mínima ideia do que o STF vai decidir. Mínima. Essa decisão aí do Cássio Nunes, aliás, como todas, eu nem considero. Né? Mas uma coisa eu tenho quase certeza, não virá um sim ou um não simples. Isso aí eu tenho quase certeza. Não, olha, retroage ou não retroage. Para mim, a chance disso acontecer é nenhuma. Então, haverá alguma construção aí. Uma retroatividade com eficácia tem que ter modulada, uma retroatividade para algumas coisas e não para outras. Vai ter uma salada mista que, do ponto de vista acadêmico, vai ser quase impossível explicar, porque o que me parece que o STF vai fazer é uma acomodação. Ele vai tentar acomodar de alguma maneira, né? Para que não fique nem tanto lá, nem tanto cá. E ao fazer isso, o STF muito provavelmente vai nos dar uma decisão ilegal. Basicamente. Né? Ele vai criar alguma coisa que, se você for ler doutrinariamente, não vai parar em pé, não vai se sustentar. Então, a minha perspectiva é essa. O que exatamente, que monstrão jurídico é esse que nos aguarda, eu não tenho ideia. Mas eu acho que vai ter um somebody love, né, jurídico aí, para todo mundo meio que sair, meio feliz, meio triste, mas... Né? A gente estava outro dia conversando num grupo de amigos se caberia um acordo em ações de controle concentrado de constitucionalidade. Né? E aí a primeira resposta é assim, cara, é óbvio que não. Como assim um acordo? Fala, olha, é inconstitucional, mas vamos fazer um acordo aqui. E aí um larápio lá do grupo, né, ele mandou e falou assim, o STF faz isso toda hora no cafezinho da tarde. Né? Tipo assim, meio querendo dizer, claro que não há, né, um acordo homologado, mas eles vão lá e falam, gente, é inconstitucional? Mas vamos dar um jeito aqui, né? É constitucional? Mas também vamos dar um outro jeito aqui, e sai essas decisões meio para lá, meio para cá. Eu, assim, de tudo que eu li até hoje, pessoal do administrativo sancionatório e o pessoal do penal, e como eu estou muito fixado nessa ideia de que é um microsistema, tem que respeitar as regras do microsistema. Então, se retroage no processo administrativo sancionatório, se retroage no processo penal, eu não vejo como a ação de improbidade pode escapar dentro dessa concepção de microsistema coletivo. Microsistema sancionatório. Tem um professor espanhol, e toda a construção do direito sancionador brasileiro vem do direito sancionador espanhol, mas por direito administrativo sancionador, e aqui a improbidade entrou nisso, né? O professor Fábio Medina trouxe de lá. E tem um professor que fala que, se a gente for posicionar o civil e o penal nas duas pontas, onde que está a improbidade? O direito sancionador. Esse professor Alejandro Nieto fala, tem uma relação de irmanamento. O direito sancionador, ele é muito mais próximo do penal do que o direito civil. E se a gente pensar que na improbidade nós temos tipos administrativos, né, ilícitos administrativos com tipicidade, fixação de sanção mediante critérios, após um procedimento em contraditório, com liberdade ampla de produção de prova, parece que está muito mais próximo do penal do que do civil. Só que, com a nova lei, com a 1430, o senhor já disse, e eu disse isso numa palestra que eu ministrei segunda-feira na OAB aqui em Mato Grosso, tinha um membro do Ministério Público, um membro do Judiciário, eu, né, enquanto advogado. A lei de improbidade parece que cada solução que a gente encontra, ela nos traz 2, 3 novos problemas. E aí o senhor fez a abordagem sobre a ação rescisória, e eu tenho uma reprovocação sobre o tema. Tudo bem, no criminal, a revisão criminal está liberada, não tem prazo, mas vamos pensar na mudança da tipicidade, agora não tem mais improbidade culposa. Vamos pegar um exemplo mais simples. Né? Ele foi condenado por improbidade culposa. Toda a construção nossa de processo civil é de que não cabe ação rescisória por inovação legislativa. Eu não posso alegar uma violação literal à disposição de lei quando essa
essa Constituição decorre de uma inovação legislativa. Como que eu vou compatibilizar isso no processo civil? Alguns já estão dizendo, eu posso colocar isso como impossibilidade jurídica do pedido, não é mais condição da ação, mas é questão de mérito. Eu posso colocar aí por aí. Ou posso colocar, alegar isso no cumprimento de sentença, e aí levar essa discussão não na rescisória, mas no cumprimento de sentença, e aí a gente pularia o problema do prazo bienal. Como que o professor vê isso? O primeiro problema interessante, né, que você colocou é a questão do fundamento, né? Porque a ação rescisória ela é uma ação de causa de pedir fechada, né? Tem os vícios de rescindibilidade do artigo 966. E aí a primeira dificuldade vai ser essa, né? O que eu já andei vendo é que, na verdade, eu poderia usar também os vícios da revisão criminal para fundamentar a ação rescisória. Então, na verdade, eu não trabalharia com 966. Aliás, tem gente que abertamente diz, isso aí não é uma rescisória, é uma revisão. Mas é revisão criminal, né? Revisão civil, né? Quer dizer, é um negócio de louco, porque aí você cria uma ação de competência originária do tribunal que não está prevista em lugar nenhum. Quer dizer, você vai querendo resolver um problema, você vai criando outros 3, 4, né? E vai chegar uma hora que vai dar chabu, né? Vai dar chabu. Então, infelizmente, eu não acho que o STF ele vai nos dar uma decisão tão completa nesse sentido. Porque ele poderia dizer, olha, a retroatividade ela aproveita os processos em curso e, eventualmente, admite-se rescisória, e aí, de repente, ele pode até dar o fundamento, faz um samba de lá, fala, pelo inciso 5º mesmo, que é a mãe de todos mesmo, vai nisso aí mesmo. Tá? Então, imagina, se ele dá essa resposta, certo ou errada, porque, ultimamente, viu, só eu vou dizer para você, como jurista e como operador do direito, ultimamente, eu estou preferindo um entendimento errado do que um não entendimento. Porque a insegurança, no final, é o que mais prejudica. Né? Então, é melhor, às vezes, ver uma decisão e dizer, não pode. Nossa, que decisão ruim, meu Deus, não entenderam nada, que barbaridade. Mas essa é a regra a partir de agora. Não pode. Tá bom. Então, nós vamos criticar academicamente, vamos descer a lenha, vamos... Né? Mas, na hora que o pau for comer lá no dia a dia forense, a gente sabe que é essa a regra. O STJ e o STF têm direito a errar por último. E fazem isso com uma certa frequência. Né? Então, o fato é, eu queria muito que essa resposta fosse bem completa, né, quando eles julgarem essa ADI. Mas eu estou com um mau pressentimento. Eu acho que eles vão responder, mas vão deixar ainda muito espaço. Né? Aí vai vir mais declaração. Eu acho que essa é uma história que começa dia 3, mas ela... Bom, acabar dia 3, com certeza não, mas eu acho que ela se estende ainda durante um bom tempo. Enquanto isso, o sobrestamento tácito, né, que a gente está vivendo, quer dizer, muitos tribunais, muitos juízes, mesmo sem uma determinação, falar, para tudo e vamos esperar, né? Porque, vou ficar aqui trabalhando que nem um cão também para chegar lá e falar que retroage aí não vale mais para nada e tal. Então, e foi até pautado rápido, né? Eu achei que, para uma complexidade dessa... A medida cautelar foi em fevereiro, mês 5 já estava pautado. Dentro desse limbo que a gente passou aí, uma das decisões precursoras no país, a respeito, reconhecendo a retroatividade, foi no caso aqui de Mato Grosso. Aqui a gente tem 2 câmaras de direito público, né, e uma câmara temporária de direito público. Foi uma decisão da Câmara de Direito Público temporária aqui de Mato Grosso, né, do senador Gilberto Lucic, uma das primeiras aí, dentro desse mar, né, que agora para todo lado tem decisão de qualquer jeito. O Tribunal de São Paulo começou falando que não podia retroagir porque não estava escrito na lei, e depois refluiu, enfim. Agora, acho que a partir do dia 3 a gente começa a equacionar. Professor, uma última pergunta aqui do chat, da Adriana Vasconcelos de Paulo e Silva. Vou ler a pergunta. Professor, o senhor entende que a Defensoria perdeu definitivamente a legitimidade ativa para propor ação civil pública? Como ficariam as ações já ajuizadas, né, pela DPU e pela DPE antes da reforma legislativa? Então, vamos lá, Adriana. A gente tinha uma tentativa, parcialmente doutrinária, eu já vou adaptar aqui, eu já ia fazer isso. Agora vem a pergunta aqui da ação de improbidade. Então, a gente tinha um entendimento, assim, meio que limitado a defensores e defensoras públicas, né?
acadêmicos e tal, mas eles vinham tentando, né, dar uma legitimidade ativa para a defensoria, para a propositura da ação de improbidade. Eu, pessoalmente, por mais simpático que eu seja a defensoria, adoro a defensoria, acho que a ideia da defensoria como custos vulneráveis, uma ideia sensacional, né? Muito bem, muito bem, muito bem, mas esse tipo de extensão de legitimidade ativa eu nunca consegui concordar. Tá? E hoje, cá entre nós, assim, eu não quero ser antipático, né, com a administração pública, mas a liminar do ministro Alexandre de Moraes, restabelecendo a legitimidade ativa da pessoa jurídica interessada, ela é uma lição, uma lição que eu, por exemplo, peguei para dar para os meus alunos de um julgador que não sabe o que é o distinguishing. Não sabe. Simplesmente, ele não entende que todo julgado que ele citou na sua decisão não tem nada a ver com o que ele estava decidindo. Chega até a se surpreender, constrangedor. Para mim, é um constrangimento que eu tenho que comentar uma decisão dessa. Por quê? Porque ele faz um histórico de precedentes da legitimidade da pessoa jurídica de direito público na tutela do patrimônio público. Quando a própria lei, no artigo 17d, diz que a ação de improbidade não serve para tutelar o patrimônio público. Então, essa é uma discussão de loucos, porque a inicial da ADI está escrito o quê? Isso é inconstitucional porque limita a tutela do patrimônio público. Já está errado. Já está errado, porque a tutela do patrimônio público não deve ser perseguida por ação de improbidade. Ela deve ser seguida pela ação civil pública, que continua lá, leve e faceira, à disposição de todo mundo, inclusive da defensoria, da pessoa jurídica de direito público, todo mundo está lá legitimado. O que o legislador ele pensou, veja como é racional. Você pode não concordar, mas é muito racional. Ele pensou, essa ação, ela não tutela patrimônio público. Ela serve para quê? Para sancionar. Então, eu vou dar a legitimidade do órgão, que é o órgão legitimado, à aplicação de sanções. É muito simples. E perceba, tirar a legitimidade da pessoa jurídica interessada não diminui uma vírgula da tutela do patrimônio público. Nada, nada, nada. Não diminui em nada. Porque a tutela do patrimônio público, eu insisto, não é perseguida por tutela sancionatória. É perseguida por tutela reparatória, que continua lá à disposição da ação civil pública. Então, eu acho, sinceramente, que o legislador foi muito bem em limitar a legitimidade ao MP, partindo da premissa de ser uma ação sancionatória. É muito simples. É premissa, conclusão. E aí a defensoria está excluída de vez. De vez. Porque se chegar na hora do julgamento e o STF disser, olha, a premissa é que a ação sancionatória é de legitimidade privativa do MP, como é lá no penal, pelo menos para crimes mais sérios e tal, onde não precisa ter a provocação e tal, mas mesmo quando tem a provocação é o MP que vai dar um andamento. Então, a ideia aqui é, olha, por que a gente tirou a pessoa jurídica do público? Porque a gente reconheceu que a tutela é sancionatória. E se ela é sancionatória, né, não vai ser a Defensoria Pública que vai poder propor, porque a Defensoria Pública não tem entre as suas finalidades institucionais, né, essa espécie de tutela. Ela tutela os vulneráveis e os direitos humanos. Não está nesse ambiente a tutela sancionatória. Então, é aquela história, né? Se o STF me vira e fala, racho decidente, precisa tutelar o patrimônio público, por isso eu mantenho a legitimidade da pessoa jurídica. Para mim, isso potencializa a tese da defensoria. E a defensoria eu também tutela o patrimônio público, porque o patrimônio público aqui é a tutela dos vulneráveis. Então, eu também quero essa legitimidade aí, vai ficar só a questão de não estar prevista em lei, mas, percebe? Ela vai tentar meter pela racha decidente, e o que vai ser, para mim, um grande desserviço. Porque a ação de improbidade, ela é outra pegada, ela é outra questão, não tem nada a ver com o patrimônio público. Né? Mas eu acho isso, viu, Adriana? Que vai depender muito da decisão do STF. Se o STF fechar a casinha e falar só MP, aí acabou.
Aí você pode esquecer. Se tiver alguma ação proposta pela Defensoria, eles vão aplicar, por analogia, aquele artigo 21, né, 22, que fala que fica suspenso 1 ano, e aí o MP ou assume a condução ou o processo é extinto. Aí eu acho que resolve fácil essa questão, né? Se aplica por analogia ali e está equacionado. Agora, se disser que a pessoa jurídica tem legitimidade, mesmo não estando previsto na lei, porque isso serve para aumentar a tutela do patrimônio público, por que o MP não, por que a Defensoria não poderia? Eu começaria a me arriscar, a associação não poderia. Quer dizer, por que os legitimados coletivos, que são os legitimados a tutelar o patrimônio público, também não poderiam entrar nessa barca aí e proporem ação de improbidade? Problema. Professor, poderíamos ficar aqui mais, pelo menos, até o dia 3 de agosto, debatendo e enfrentando e tentando solucionar os problemas. Mas agradeço ao senhor pela participação, pela disponibilidade e, ainda que morando em Portugal, não abandone os brasileiros, porque Vossa Excelência muito enriquece qualquer evento, o debate e o cenário nacional. Eu agradeço e devolvo a palavra para a doutora Juliana. Vou agradecer mais uma vez, professor. O pessoal ficou tímido aqui no chat, mas a gente recebeu um monte de mensagens no WhatsApp dizendo que a palestra foi genial e excepcional, como era de se esperar. Então, muito obrigada, viu, professor? E as portas da nossa escola estão sempre abertas para você. Obrigado, Jair. Obrigado aí pela oportunidade. E foi o que eu comentei lá no início, né? Eu vim com muitas dúvidas aí, deixei no ar alguns questionamentos, mas é bom, pelo menos a gente, de repente, começa a pensar, né, no que a gente não estava pensando e vamos buscar uma solução. No final das contas, tudo se arruma. No final das contas, vai ser doloroso esse início, mas as coisas vão se ajeitar e aí cumpre a nós, né, operadores do direito, contribuir o máximo que pudermos para que a adequação se dê da forma mais razoável possível. Obrigado. Obrigada, professor.